Olá, queridos alunos, estamos de volta. Em nossa aula, nossa 10ª aula, nós iremos tratar de um assunto também como todos os outros, um assunto de muita importância, certo? E principalmente na escrita. Por que, professor Robson? Na escrita? Porque você pode escrever de uma forma que esteja totalmente em desacordo com as regras que regem a nossa gramática da língua portuguesa. Então nós mudamos um pouco a forma de escrever, como se você ler ou pesquisar e o conteúdo for de 2007, de 2008 até de 2006, você vai perceber que algumas palavras elas não estão escritas de acordo com o nosso momento atual, porque a nossa língua portuguesa ela sofreu algumas alterações e aí nós chamamos de um novo acordo ortográfico, onde as palavras elas sofreram mudanças em sua forma de ser escrita. Então hoje nós iremos ver, que também está no livro de vocês, esse conteúdo, algumas questões referentes ao hífen, que é aquele tracinho que fica nas palavras compostas, como nós vimos agora há pouco a palavra cor-de-rosa, guarda-chuva, guarda-roupas, bem-te-vi. Então aquele tracinho lá chama-se hífen. Então, bem-vindos ao novo acordo ortográfico. Não vamos ver tudo, lógico, porque é extenso, existem várias regras e aí nós precisamos realmente ler com atenção e fazer até revisão, de conteúdos que estudamos lá atrás no ensino fundamental 1, lá no 5º ano, no 4º ano, e também nós revisamos até no 6º ano e 7º, como tonicidade, quando a palavra é oxítona, paroxítona, proparoxítona, com número de sílabas, se a palavra é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Em relação aos encontros vocálicos, então precisamos voltar lá, fazer uma revisão para se apropriar e entender também melhor, com mais segurança, esse conteúdo. Então vamos lá. Vamos iniciar com prefixos ou falsos prefixos. Depois, na segunda coluna, nós temos a regra. Na terceira coluna, nós temos exemplos. E na 4ª coluna, algumas observações. Tá bom? Essas observações é que nos deixam um pouquinho em cima do muro às vezes, porque trata também de algumas exceções na palavra. Então, nós temos aqui vogais iguais. Vogais iguais. A regra aqui ela diz o quê? Só iremos falar neste momento do emprego do hífen. Quando a palavra ela tem hífen ou ela deixou de ter hífen. Por quê? É o que nós iremos entender agora. Usa-se o hífen quando o prefixo, vimos na aula anterior que prefixo é aquela parte da palavra que vem antes do radical, para formar uma nova palavra. Usa-se o hífen quando o prefixo e o segundo elemento juntam-se com a mesma vogal. Olha o segredo aqui, com a mesma vogal. Então eu tenho aqui o prefixo, por exemplo, anti-ibérico, auto-organização. Observe que o prefixo terminou com uma vogal e o segundo elemento começou com a mesma vogal. Quando isso acontecer, você vai usar o hífen para separar o prefixo do segundo elemento. Olha, micro-ondas. Antes a palavra micro-ondas ela era escrita com os dois Os pegados.
Se você escrever dessa forma agora, está totalmente incorreto, certo? Porque a regra está sendo bem clara em dizer que quando o prefixo termina com uma vogal e o segundo elemento começa com a mesma vogal, você usa o hífen para separar. Então temos aqui, ó, anti, terminou com i. Inflamatório também começa com i. Então, separa. Porém, nós temos ali na quarta coluna a palavra co-ocupar, co-organizar, co-autor, co-irmão, pré-enchimento, e você diz, professor, a palavra cooperar, co-ocupar, elas estão juntas, e co, que é o prefixo, terminou com o, e a palavra ocupar começa também com o. E por que estão juntas? Por que isso aconteceu? Se o senhor acabou de dizer que quando o prefixo termina com uma vogal e o segundo elemento começa com a mesma vogal, usa hífen. E por que aquelas palavras elas estão juntas? Elas estão juntas e estão corretas justamente pelo seguinte motivo. Quando o prefixo for co, pro, pré, ré, se juntam ao segundo elemento, ainda que este inicie pelas vogais O ou E. Este é o segredo, sem problema nenhum. Ah, professor, eu estou vendo que a palavra ré é escrita. Então, ré terminou com E e a palavra escrita inicia-se com E. Eu escrevo junto ou separado? Eu escrevo junto, porque a regra diz que quando o prefixo for co, pro, pré e ré, eu posso juntar a palavra, posso não, eu devo juntar para que a palavra seja escrita corretamente. Ok? Próximo. Vogais diferentes. Olha aí, falamos das vogais iguais, que elas se separam. Com exceção daqueles outros prefixos, elas se separam. Elas se juntam, desculpa. Neste caso aqui, as vogais elas são diferentes. E aí, o que é que vai acontecer? Não se usa o hífen quando os elementos se unem com vogais diferentes. Olha aí. Auto, escola. A palavra auto, que é o prefixo, está junto, pegadinha com a palavra escola, porque terminou com o, que é uma vogal, e a escola começa com uma vogal diferente. Auto, terminou com o. Ajuda, inicia-se com a. Então, eu deixo tudo junto, porque eu tenho vogais que são diferentes. Vogais iguais separam, salvo aquela exceção com os prefixos co, pro, pré e ré. Nesse caso aqui, as vogais são diferentes, então elas se juntam. Ok? Então nós temos aqui, ó, semi, aberto, contra, ordem, e assim sucessivamente. Próxima regra, com o hífen. Consoantes iguais. Professor, e agora? O que é que acontece quando as consoantes são iguais? A regra diz, usa-se o hífen se a consoante do final do prefixo for igual à do início do segundo elemento. Então eu tenho a palavra interracial. Inter terminou com R e a segunda palavra começou também com R. Usa hífen. Super revista, hiper raquítico, sub-brigadeiro. Regra número 4. Se o segundo elemento começar com S ou R, vamos entender aqui que é para não complicar as coisas, porque lá em cima nós vimos que o segundo elemento ele começou com R e, no entanto, ficou separado. Aqui está dizendo se o segundo elemento começar com R ou com S.
A regra diz, a regra número 4 aqui, não há hífen quando o segundo elemento começa com S ou R. Nesse caso, duplicam-se as consoantes. Antirreligioso. Então, observe, vou repetir a regra. Não há hífen quando o segundo elemento começar com S ou R. Quando começa com S ou R, não se usa o hífen. Nesse caso, duplica-se as consoantes. Por isso que se escrevia antes a palavra mini, hífen e a palavra saia. Agora não. Como o segundo elemento começou com S, a segunda palavra, ou com R, eu tiro o hífen e acrescento mais uma consoante. Acrescento mais um R ou mais um S. Vamos lá no que diz na quarta coluna. Ficou faltando ali, está ali vermelhinho, está faltando a letra N, conforme. Porém, conforme a regra anterior, com prefixos, atenção agora, aí você não erra, com os prefixos hiper, inter, super, deve-se manter o hífen, mesmo começando com a letra R ou com S. Se o prefixo for hiper, inter ou super, você vai manter normalmente o hífen. Caso não seja estes prefixos, você vai dobrar o R ou S, como diz a regra número 4. Número 5. Se o segundo elemento começa, se a segunda palavra começa com M, N, com vogais e H, M, N, o que é que acontece? A regra diz, usa-se o hífen se o primeiro elemento, terminado em M ou N, unir-se com as consoantes H, M ou N. Vamos ver isso no exemplo. Circum terminou com N. Murado, então eu vou usar o hífen. É o que diz aqui a regra. Ó, pan terminou com N de navio. Pan-americano terminou com N, porém eu tenho ali o início com a vogal. Então eu vou usar. Terminou com M ou N, une-se com as consoantes H, M ou N. Ó, pan terminou com N. Hispânico começa com H. Então eu uso porque é o que a regra aqui está dizendo. Ok? Temos mais alguma coisa além da regra número 5? Temos. Observe agora, vamos para essa regrinha aqui, a número 6. Eis, solta, solto e vice. Usa-se, você vai colocar o hífen com os prefixos eis, solta, solto e vice. Olha os exemplos. Ex-almirante, ex-presidente, solta, piloto, solto por vice-almirante. Ok? Então, nós temos aí, tranquilamente, o exemplo. Toda palavra que você escrever com esses prefixos, você vai usar, certo? O hífen. Beleza? Ex-diretor, usa o hífen. Ex-professor, ex-aluno, usa o hífen. Vice-prefeito, usa o hífen. Beleza? Continuando, vamos agora para a prática. Fez um esforço enorme para vencer a. Qual a alternativa completa corretamente as lacunas? Que no caso aqui, desculpa, é a lacuna, porque só tem uma lacuna ali, um espaço.
Qual a alternativa aqui completa? Será número 1, reeleição, ou será número 2, reeleição com o hífen? Qual seria de acordo com as regras que nós estudamos anteriormente? Atenção! O prefixo terminou com E e o segundo elemento aqui começou com a mesma vogal. A regra dizia que nós separamos. Porém, não esqueça daquela regra, aquela exceção com aqueles determinados prefixos. Então, qual é a resposta? A número 1. Professor, mas o senhor não falou, não explicou. Quando a vogal são semelhantes, tem que usar o hífen? Correto, tem sim. Porém, eu tenho aquela exceção que diz, com os prefixos pró, pré, ré, eu não uso o hífen. Então, a correta é a número 1. Ok? Então, finalizamos aqui e fiquem com Deus.